Vamos te ajudar também, depois dessa dica ótima, sobrar mais tempo para você usar, para compreender o que acontece até no nosso país. Quando a gente fala em política, muitos brasileiros falam um assunto chato que eu não domino. Mas está na hora da gente começar a dominar. E para a gente entender o que é a política no nosso país, a gente recebe o Marco Item, que é consultor político. Bem-vindo mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigado. Agora, a gente tem alguns temas polêmicos da nossa presidente, da Dilma. Isso. Você acha que alguns desses temas, na verdade, são escolhidos para desviar a atenção da população? Eu acho que nessa última aparição dela, eu acredito que todos eles tiveram esse efeito de postergar, de desviar a atenção, né? Quando coloca plebiscito ou constituinte, isso remete ao Congresso preparar, ao Tribunal elaborar, né, toda a estrutura disso, discussões que evidentemente levam o país, o mundo político e a imprensa a um outro assunto que não aqueles inicialmente que foram motivados que motivaram as movimentações dos estudantes, do passe livre, educação e outros temas importantes, né? Mas até para a gente entender, quais são os interesses, assim, claros, no seu ponto de vista, da nossa presidente Dilma? Ela conseguir reverter essa situação que a aceitação dela tem caído? Sim. A gente não está enxergando muitas vezes o que ela quer tocar a cada brasileiro nesse sentido? Sim. Esse é típico dos governos, né? Eles têm esse sentido de tentar desviar a atenção quando o foco passa a ser a responsabilidade ou o questionamento com relação a grandes temas, né? Então, quando nós temos aquele assunto lá, vamos contratar médico de fora... Um absurdo isso, Isso, né? Esse é um paliativo para tentar discutir isso sobre um outro aspecto e não falar por que a saúde pública não melhora, até porque... O governo dela tem 2 anos e meio, mas a estrutura dela, o grupo de poder já tem 10 anos, né? Então, quando você tira o foco da saúde estar debilitada, do SUS não estar sendo reajustado há tantos anos, das santas casas no Brasil inteiro estarem sem estrutura e sem um apoio, os hospitais, os médicos e toda a equipe, todos os profissionais receberem pouco pelos procedimentos de uma tabela que é SUS, que é reajustado, deveria ser reajustada pela inflação, ou no mínimo, e pelo Ministério que é dela, né? Então, esses assuntos geram uma interrogação, uma dúvida, uma pressão popular muito grande. Então, esse assunto de desviar para chamar a contratação de médicos estrangeiros não soluciona, mas levanta um debate que desvia a atenção daquilo que seria de responsabilidade deles resolverem. Mas em contrapartida, não ficou evidente isso? Quer dizer, se a gente tinha alguma dúvida antes, a partir de agora não tem mais dúvida que a intenção do governo é desviar a nossa atenção, porque como você vai contratar médico estrangeiro para colocar dentro de um país? Isso. Como, se não fala nem a mesma língua, como que o paciente vai entender o que o médico está falando e vice-versa? Não faz sentido isso. Para receitar um remédio, tem que ter um conhecimento sobre os remédios que são vendidos no Brasil e não a dosagem, né? Gente. Quer dizer, então esse é incoerente, né? Esse é um foco que está muito claro, mas, Kátia, está claro para aquelas pessoas que estão minimamente informadas, não é isso? Para aquelas pessoas que estão acompanhando ou que têm uma visão mais crítica, que assiste o teu programa, que debate esses assuntos, porque uma grande massa da população não se dá conta disso, não é? Não se dá conta, digamos assim, está pegando o ônibus e gastando 3 horas, 2 horas, 1 hora no congestionamento ou no transporte de baixa qualidade, mas não para pensar nisso, né? Então, quando você tem uma manifestação, essa manifestação estica algumas faixas falando de transporte, falando desses temas, é uma ação estímulo, né? Que estimula uma grande massa da população a pensar em grandes temas. E é nesse momento que ela vem à televisão, né? Usa toda a estrutura que é só dela, de televisão gratuita, interrompendo novela e tal. Ou os telejornais que estão, de uma forma ou de outra, associados ao interesse dela por questões financeiras, publicitárias e tal, e isso então tenta atenuar um questionamento. O que esse governo está fazendo há 10 anos, né? Agora, é interessante a gente lembrar, lá atrás, quando não era o PT que governava o nosso país, o quanto que eles falavam que não se podia, que isso era inadequado usar o horário político eleitoral para se autobeneficiar. E não é justamente o que eles fazem desde o primeiro dia? Eu ouvi falar que mudou um pouco o posicionamento deles ao longo desses anos, né? A oposição é uma coisa, inverteu radicalmente, né? Quais os pontos que você acha que, neste momento, os brasileiros deviam ficar um pouco mais atentos quando esse assunto é desviar a atenção?
eu acho que os principais são aqueles dos grandes temas, né? Dos grandes temas que afligem a grande massa da população. A saúde precisaria ter, por parte do governo federal, uma divulgação muito clara daquilo que eles podem e devem fazer com tantos recursos que têm, não é? Mesma questão da educação. Mesma questão do transporte público, mesma questão é segurança pública. Esses 4 temas... Fortíssimos, né? Fortíssimos, associados a um outro que não é muito concreto de se ver, mas que é o combate à corrupção e procedimentos mais adequados da gestão pública de todos os níveis, não só federal, que é uma lástima, mas de todos os níveis. Não é? Esses são os 5 temas mais importantes que, evidentemente, a população que tem algum nível de atenção, de preocupação com o país, com o futuro do país, das novas gerações, deveria focar. Não é? Então, são grandes temas e esses temas, esses 5 grandes temas que são o norte, em qualquer pesquisa de opinião pública, de qualquer governo, isso entra e é medido, é cientificamente medido pelos grandes institutos, né? Agora há pouco tivemos aí uma bateria de pesquisas e esses temas não estão tendo, por parte do governo federal, um posicionamento mais claro ou de incentivo, ou de aumento, ou de combate, no caso da corrupção, ou de grandes investimentos, entendeu? Mas também, sinceramente, analisando friamente, pensando com a cabeça deles, para que eles vão fazer tudo isso se daqui a pouco a gente tem novas eleições e aí eles começam para depois dar as glórias e os bons frutos para o outro partido, enfim, quem assumir, seja ali quem for? Essa leitura de governo você está correta no raciocínio e eles estão incorretos na prática. Claro, porque, a prática é terrível. A visão de quem está no poder, principalmente Brasília, que a gente chama de Ilha da Fantasia, não é à toa, né? Só falta o tatu. Ilha da Fantasia, né? O resto tem tudo. Né? Então, ou deveria ser de definição muito clara para a grande massa da população de grandes temas que viessem a resolver, né? Então, o que a gente vê? E aí nós discutimos a semana passada aqui, né? Hoje está nos jornais que os grandes telejornais dedicaram, naquela semana das manifestações, 140 horas. Veja, telejornais levando 140 horas das manifestações, no início as manifestações, mas a grande maior parte, discutimos nessa semana passada, foi a violência, a quebra-quebra. O que deu errado na manifestação. O que deu errado, ou aquela minoria, talvez menos de 1% daquelas pessoas que ficam jogando pedra. Que não são manifestantes. Que não são manifestantes. E às vezes a gente não sabe até se não são incentivados para que isso venha gerar essas imagens. Verdade. Existem notícias dos jornais aí que disseram, né, funcionários da presidência da República, jovens, colocaram pneus no eixo monumental lá de Brasília, pra queimaram. Depois teve aquela questão da quebra de vidros lá do Itamaraty. E se a gente analisar aquelas cenas que foram colocadas, estava toda aquela estrutura de policiamento, de defesa no Congresso e para não atingir o Palácio, mas não tinha ninguém protegendo o Itamaraty. Então, é muito sintomático que você observe isso e os críticos, né, estão analisando isso para que aquilo viesse a gerar imagem. Depois lá quebraram os vidros e daqui a pouco pula uma pessoa lá para dentro, a Folha de São Paulo publicou isso, né? Uma pessoa pula lá para dentro do Itamaraty, é presa pela segurança de lá de dentro. E eles não colocam... E descobrem que essa pessoa que pulou lá é uma pessoa da Marinha. Pois é. Uma pessoa do governo lá. Outra interessante é que lá de dentro do Itamaraty, uma televisão venezuelana estava gravando as cenas de dentro. Como é que uma televisão da Venezuela grava aquelas imagens? Então, isso tudo, evidentemente, vai levando a crítica de que há alguma coisa a mais para se constituir essa cortina de fumaça, esquecendo os temas principais que estão afligindo o país. Né? Agora, sinceramente, gente, não é assim, agora vamos inventar histórias, parece filme. A realidade, infelizmente, é essa. Isso. E não do nosso país. E a gente não está defendendo nem criticando nem esse ou aquele partido. O que a gente está dizendo é o que acontece na prática. E a gente tem que ficar atento quanto a isso. Porque acontece isso no Brasil, mas acontece no mundo todo. Isso. Só que em outros países já se tem a cultura do não vamos aceitar as coisas goela abaixo. E aqui a gente não tem isso ainda. Nós estamos ainda engatinhando, né? Avançando nessa questão. E isso é interessante, até a gente poder abordar isso com você e você ter essa abertura, porque a grande imprensa se omite nessa questão, né? Os grandes jornais, telejornais, os programas de rádio, eles desviam a atenção, eles não
discutem criticamente bastidores do que está acontecendo ou de possíveis e eventuais motivações que estão gerando, né? Mas isso está muito claro e a gente está vendo aí as pesquisas com relação à imagem dela, quer dizer, enquanto o mar é calmo, enquanto a economia está maravilhosa, né? Isso tudo parece então um brinco e um ótimo governo, mas quando você permite que a população se manifeste e permite que a imprensa discuta um pouquinho mais, então essa fragilidade está muito clara, né? Agora, em relação aos plebiscitos todos que a nossa presidente está querendo fazer, levantando essa bandeira. O que adianta ir atrás de plebiscitos se a gente tem leis que não são cumpridas? Isso. Kátia, a questão do plebiscito é para desviar o assunto, isso está muito claro, o Congresso evidentemente entende isso, quem está a favor dela tenta potencializar esse assunto e acelerar. Você vê jornalistas econômicos e políticos de alguns telejornais até colocaram, eu não vou citar, até desnecessário, mas colocando assim, isso na semana passada, dia 20 de agosto será marcado o plebiscito. Quer dizer, aquela vontade de alguns jornalistas que estão muito próximos do poder ou dos interesses lá dos patrocinadores dos programas deles, em até antecipar, até mesmo antes que o Congresso mesmo faça ou antes que o tribunal faça. Isso é o mérito, eu até gravei isso aqui, porque é uma... Eu coloquei lá no meu Face, lá tal, que é uma cena dantesca de jornalistas querendo fazer um papel que até mesmo as instituições que vão fazer isso, ou talvez venham a fazer isso, já se antecipa isso. Então parece que é uma ânsia em criar uma cortina de fumaça ou se parecer maior que o rei. Mas o que é um plebiscito? O plebiscito talvez se coloque num momento, num país onde as coisas estão assim empatadas, há uma grande crise. E não é o caso da presidente, que a presidente, com todo o seu poder de coerção lá junto aos deputados, ela tem a imensa maioria do Congresso, do Senado e da Câmara para votar o projeto que ela quiser. Se ela quiser colocar um projeto lá dizendo que amanhã cada brasileiro ganha uma geladeira e levar isso lá para coisa... É melhor não dar ideia. De repente, é um perigo. É um perigo. Então ela tem um Congresso... Que a gente vai pagar a geladeira para todo mundo. Vai pagar. Bolsa geladeira. Então ela tem essa facilidade porque ela tem a imensa maioria. Como ela tem a imensa maioria, ela poderia mandar um projeto de lei e tal, ou Sim, é o que ela devia fazer, né? Para resolver essas questões, né? Mais investimento. Quer dizer, há muito mais tempo do que agora, nesse momento onde ela teve que ir em cima de uma manifestação, de um ambiente tenso, da população invadindo praticamente lá, né, os poderes, inventar um plebiscito ou um referendo que são, né, evidentemente, situações um chamarizinho, né? Só para desviar a atenção. Agora, alguns sites, se você em casa começar a procurar alguns sites, aqueles sites que você entrava uns dias atrás, você via fotos das manifestações e tudo mais, retiraram essas imagens todas. Por que isso? O do Maracanã que aconteceu até esses dias, ontem. Por que tiraram? Ontem tinha, alguns sites retiraram das outras manifestações também. Só deixaram a parte mais agressiva. Quer dizer, o foco que também vai querer ser modificado nesse sentido? Eu acho que a grande imprensa, os grandes portais de internet, mas os telejornais, eles também devem estar nos seus bastidores, nas suas direções, nas suas reuniões de pauta, discutindo um pouco isso, porque claro que todos eles também medem a sua audiência, a sua credibilidade, e os telejornais certamente, os jornais também fazem isso com frequência, como é que está o seu posicionamento e qual a opinião pública, os assinantes, os leitores. Certamente esse ambiente também está refletindo na grande imprensa, porque para se pensar, rapidamente se pensa, olha, se você tem milhões de pessoas, digamos 1 milhão de pessoas na rua, se manifestando, levando família inteira, levando criança, não sei o que tal. E em paz, né? E em paz, numa boa. Aí tem 200 fazendo... Não é o grande tema. Então isso também distancia não só poder, qualquer poder, mas distancia também a mídia do seu público, gerando o quê? Um questionamento e a perda de credibilidade. Se você passa a não acreditar mais nas manchetes do jornal, você tem a opção de não comprar mais aquele jornal, cancelar a assinatura daquele jornal. Então, também esses momentos onde a gente sai de um lugar comum, a Dilma estava naquele marasmo dela, vamos governar. Bom. E dizendo que não tinha inflação. Na minha casa a inflação está lá alta faz tempo. Isso, também. O mercado está tão caro, feijão e tudo mais. Então, esse ambiente mexe não só com o poder central, mas mexe com todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, têm que levar a mensagem, né, como a mídia, com responsabilidade, senão isso tem o seu peso, né? Mas eu acho interessante, porque algumas coisas acontecem, muitas vezes a gente não se dá conta. Tudo bem, o valor da passagem voltou ao que era, os R$3. Aqui em São Paulo isso não é verdade. Só que dias
depois, eles retiraram aquele desconto do IPI das linhas brancas, né? Produtos eletrodomésticos brancos. E a gente está pagando mais naquilo também. Então, quer dizer, você tira a roupa de um santo para vestir outro. A gente continua pagando mais, como a gente pagaria se tivesse aumentado 20 centavos por passagem. Isso é certo? Kátia, a questão do transporte, vamos falar só do transporte. Não há como não reajustar. Daqui a pouco tem que reajustar, porque a inflação, tudo, o salário dos funcionários, a gasolina, o diesel, quer dizer, normal. É uma medida que não enfrenta graves problemas, né? É uma medida rápida, que foi ali resolvida ali na pressão popular, mas evidentemente a estrutura de uma empresa de ônibus, a estrutura de um metrô, a estrutura de qualquer serviço exigirá uma adequação disso, e é como pensarmos no seguinte, qual é o prazo? É o prazo que aguenta o contrato de um governo, digamos, de uma prefeitura com as suas empresas, porque todo mundo ganhou uma licitação, assinou. Então, isso exigirá, numa hora ou na outra, um reajuste. Ela pode até dizer, olha, o prefeito aqui em São Paulo pode até dizer, nesse ano e no próximo ano eu não tenho reajuste. E sangrar de outros lugares. Recursos para aquilo. Então, quando você tenta um governo de fantasia, né, de tudo que é ótimo, tudo é bom, em algum momento vai pagar. Pode não pagar agora, mas vai pagar daqui a pouquinho. Isso é claro, né? Então, mas aí a gente já continua pagando mais da linha branca. Então, se soma mais um aumento. Sem dúvida. E isso vai até porque até citamos isso na semana passada. Um grande assunto, na minha visão, que não está sendo bem debatido por quase ninguém, é que nós estamos vivendo um processo de inflação voltando e com vontade. Pois é. E se não tivéssemos esse processo de inflação forte, o reajuste não aconteceria. Ou seria tão irrisório, né, que eventualmente, por outros acordos, eles resolveriam, não precisariam ter feito aquele reajuste de 20 centavos lá. Então, se a gente voltar passos atrás, por que houve a manifestação? Um descontentamento, tem todo, mas na questão da passagem foi o reajuste. O gatilho só aconteceu em razão de uma inflação que está forte aí fora, né? Então você está sentindo... Embora se negue, né? Ou o ministro sempre venha com aquele discurso que vamos ter mais economia e daqui a pouquinho a realidade indica que o crescimento não vai ser de 6, como ele dizia, 5, 4, mas já estão falando em 2 e pouco. Quer dizer, um crescimento abaixo do que o Brasil precisa para continuar gerando riqueza, né? Então aquele princípio lá de trás da inflação, se percebe? Há 2, 3 semanas não se ouve imprensa falar, não se ouve ministro falar, porque eles estão acuados um tanto pelas manifestações, sendo também beneficiados por um evento que terminou ontem, que é a Copa do Mundo. Então, a grande mídia carrega no assunto e isso se desdobra nos bares, nas famílias, nas casas, no ônibus, em outros assuntos, para deixar de tratar desses grandes assuntos. Hoje, segunda-feira, acabou a Copa. Então, a Copa das Confederações. Mas embora ontem ainda tivesse um burburinho depois com a vitória do Brasil, né? Será que foi uma vitória de verdade? Ou será que também foi uma, não vou dizer manipulação, mas assim, uma sorte indicada? Quer dizer, uns bons anos atrás, a gente, dizem, né, que o que aconteceu aqui? O Brasil foi com seus jogadores para a Copa do Mundo. E foi dito para eles o seguinte, antes que eles chegassem ali, se não ganhar a Copa, nem volta. Vocês nem voltam. E eles voltaram porque tinham ganho. Quer dizer, isso é verdade? Quer dizer, você acha que esse tipo de manipulação, não só no Brasil, mas no mundo todo, isso acontece? Eu acho que um interesse tão grande como esse, eu não sei se esse resultado ontem, apesar de eu ter achado a Espanha jogando morta, muito, né? Essa minha sensação foi essa. Não é aquilo que a gente viu em tantos jogos, ou de times, ou da própria seleção. Achei o time bom. Mas assim, é um business, né? Futebol é um business enorme. São bilhões os interesses que se envolvem com televisão, com os recursos, com os grandes patrocinadores, envolvem muitos bilhões de dólares ou reais e tal. Então, é impossível, na minha opinião, é impossível que a gente não tenha o componente do interesse do grande business
colocado em jogo, né? A França, uns anos atrás, não teve isso? Não vinha passando por uma situação difícil, não ganhou também a Copa? Isso, Então, por exemplo, já está claro lá a decisão da Copa do Mundo, sei lá, no Oriente Médio, no Catar, já tem isso envolvido, de dinheiro colocado para as confederações por uma, quer dizer, se há um grande envolvimento disso, já noticiado no mundo inteiro, já tal, com relação à escolha de países para isso, pode ser que os resultados... E quantos escândalos já não vieram? Não sei do jogo de ontem, não sei apesar de sentir uma... Assim, a Espanha um pouco interessada em... Né, e não fazer nada. Parece que eles estavam amarrados, com os pés amarrados. Mas só complementando isso, essa linha de pensamento. Por quê? Imagine se ontem o Brasil tivesse perdido. Gente, suposições loucas, mas suposições. Se o Brasil tivesse perdido, a população ia estar muito brava. A população já está atenta com aqueles estádios que estão, segundo o que dizem, sendo super e hiperfaturados. A população ficaria mais atenta e mais, eu acho que questionadora se o Brasil tivesse perdido para tentar entender, bom, então a Copa é daqui a um ano. O que eles estão fazendo com o nosso dinheiro? Uma vez que o Brasil ganhou... Olha, hoje estava marcada uma greve geral. Não que eu seja favorável. Um monte de outras ocorrências. Ninguém falou absolutamente nada. Quer dizer, o Brasil comemora qualquer vitória da sua seleção por, eu acho que um ano. Mais uns meses e a situação vai continuar assim. O futebol é um componente que anestesia, evidentemente. Então. Né? Anestesia e anestesia desviando o assunto, né? De assuntos que são aqueles que nos atingem no cotidiano, né? Ele tem esse fator e em outros países isso também influencia com outros esportes, com outros assuntos, tudo mais, mas ele tem. Quando você associa esses grandes temas que desviam a atenção de uma mídia que quase sempre faz todo o favor ao poder central do momento em potencializar esses assuntos em detrimento de outros, evidentemente que aí você tem então uma manipulação e um país que menos participativo, menos ativo e, digamos assim, mais previsível. Essa é a grande questão. É previsível a aceitar, previsível a não dar atenção, previsível a entender que pode ter corrupção, mas não consegue até verbalizar porque não vê exemplos no dia a dia ou aquilo que o atinge diretamente. Né? Bom, falando em influências pessoais e direcionar a atenção do povo de acordo com aquele seu benefício, a gente conversava semana passada sobre isso, sobre o Feliciano. Aquelas declarações que ele fez, será que na verdade também não foram feitas e ditas daquela forma para fazer com que a população, claro, uma pequena parcela concorda com ele, a maioria discorda, desviasse a sua atenção para isso, focasse nele e não enxergasse o resto do que está acontecendo? Quer dizer, quais seriam as reais intenções do Feliciano com isso? Você me responde depois do intervalo. Tá 2 minutos a gente volta. Até já. Voltando aqui com o Marco Item, que é nosso consultor político, perguntei para ele na saída do intervalo, já que a gente está falando que é uma estratégia, não só no Brasil, gente, no mundo político, de se desviar a atenção. Aquelas declarações feitas pelo Feliciano, né, da cura gay, isso e aquilo, você acha que foram muito bem selecionadas, muito bem escolhidas para desviar de verdade a atenção da massa da população para que eles conseguissem fazer algo que a gente não aceitasse com tanta naturalidade? Se você me permitir dividir a resposta em dois ambientes. Um é ele político, né? Ele político de uma inteligência política fantástica, porque pegou um tema polêmico. Absurdo, guardado o respeito tanto da opinião dele quanto das pessoas que são contra. Aí, né? Mas quer cutucar e mexer com isso. Mas pegue um assunto polêmico e coloque. Então, esse aspecto, sobre o aspecto político, eleitoral dele, que ele é um deputado já bem votado, que tem uma sustentação numa corrente de uma igreja evangélica, né, mais conservadora ou bastante conservadora. Mas quando ele leva esse assunto e esse tema para a grande mídia polemizando, não é? E veja o caso, essa articulação o levou àquela comissão, à presidência da comissão. Então, teve uma articulação política para que ele fosse içado àquela condição. Porque se ele fosse apenas um membro da comissão, um a mais, deputado, não teria peso e nem teria tanta repercussão. Mas a posição dele de chegar à presidência e assumir, verbalizar, instrumentalizar para um tema polêmico, levantou o nome dele politicamente a favor e contra. Sim, sim. Um dos princípios do marketing político é o seguinte: fale de mim
Não importa se bem ou mal, mas o meu nome está içando. Mas por mais que estejam falando também, algumas pessoas sendo contra ele, sim, a nossa presidente também está segurando, está mantendo ele. Quer dizer, a pressão dela em cima dela é grande para que retire ele, mas ele continua firme e forte. E ela não tem poder para retirá-lo. Isso é uma questão do Congresso. Mas ela não poderia chegar ela poderia ter pressão, podia pressionar suficientemente junto. no Congresso. Corretíssimo. Até sutilmente. Corretíssimo. Né? Mas não o faz pelo interesse que esse tema reverbere bastante na mídia. Até põe um pouco de lenha a mais, se puder, melhor. Então, sobre o aspecto dele, pessoa, e do partido dele, que é um partido conservador, tudo mais, mas que também tem todo o direito de defender qualquer causa. Sim, nesse ponto. Então, vamos deixar claro que não é nenhuma crítica, é fazer essa avaliação. É de uma inteligência fora do comum, porque certamente o Feliciano, na eleição de deputado do ano que vem, talvez venha a ser o deputado mais votado do país. Por quê? Esse assunto, eu não vi nenhum outro nome, a não ser fora Renan ou fora Lula e Dilma, nas manifestações de deputado, ele é o mais citado. É verdade. No país inteiro. Está lá em Manaus e tem gente falando dele. Então, sob esse aspecto, como político, de uma visão, de uma técnica, não é? Deixa de ser uma técnica. De uma técnica para exposição e a superexposição do seu nome, sua popularidade, porque certamente quem tem alguma posição que corresponde ou está mais próxima da dele, então se aproxima, apoia, vota e gera correntes a favor do nome dele para que ele seja os eleitores. Isso, para que ele seja o quê? Um expoente eleitoral muito forte, simbolizando então este pensamento que ele carrega ou alguma coisa próxima dele, né? Então, sob esse aspecto do político, do marketing político, perfeito. Ele fez uma grande massa da população ir às ruas para falar mal ou bem, mas falando dele. Falando dele. Então, sob esse aspecto. Sobre a questão do tema, eu acho que o tema foi subtraído dele para fazer mais como você disse, mais uma cortina de fumaça. Entendeu? Então poderia ser outro, poderia ser alguém que quisesse castrar todos os animais da terra, mas faria com que o movimento das pessoas que defendem animais viesse a favor. E aí, se o governo central olha e procura, Kátia, assuntos polêmicos, então a Copa foi, né? A manifestação foi, né? A favor ou contra, eles pegaram o lado mais negativo da manifestação e esse também, sobre esse aspecto. Mas o que eles querem tanto esconder? Eles quem? O governo. Bom, aí a gente tem quantas horas de programa? Temos algumas, mais 3. Assim, os pontos mais importantes. Quer dizer, já que estão querendo desviar a nossa atenção, o que existe de tão escabroso que a gente pode não estar percebendo o que está acontecendo no nosso país? Fora a inflação, que isso... fora tudo isso, eu acho que assim, no pano de fundo a ser escondido é esticar ao máximo sem debater o país. Entendeu? Quem está no poder espera que o país toque a vida, que você toque a sua vida, cada um de nós, todo mundo toque a sua vida e ninguém olhe sobre aquilo nem questione aquilo que é obrigação de um governo resolver. Então, se a gente olhar isso, esse é o aspecto que talvez a oposição hoje muito fragilizada no Brasil ainda não se deu ao trabalho de levar isso às ruas de alguma forma. Então, e por que não fazem nada? É isso que eu também não entendo. Então, também, eu acho que também tem poucas estruturas, pouco interesse. A posição da oposição no Brasil precisa ser discutida também. Oposição que não é muita oposição? Parece que não está tão... se eu sou oposição, mas eu tenho 20 no meu partido, você me dá o espaço para 2, ficar no seu ministério? Tudo bem, eu já não deixo de ser oposição. Isso acontece com a maioria dos partidos lá no Congresso. Então, se você analisar os principais, e você analisar o que é de educação nesses 10 anos, vamos falar do governo dela ou do grupo político dela, nesses 10 anos em educação, vamos tentar puxar pela memória o que efetivamente melhorou o ensino básico, na saúde, se você levantar os 5, 10, 15 mais importantes temas que têm responsabilidade do governo federal, se você analisar criticamente, tem muito pouca coisa sendo resolvida no Brasil. Não é? Então, esse aspecto se contrapõe àquilo lá.
Ela está lá no governo, no poder, aviãozinho, né? Toda uma estrutura enorme de poder, de conforto, de mordomia, e todos os seus, entendeu? Então, evidente que pensar assim, puxa, estamos em julho ainda, né? Estamos em julho, tem 1 ano e meio ainda para desfrutar desse assunto. Se você antecipa esse processo, antecipa o quê? O questionamento. Programas como esse que começam a debater o dia a dia. E levantam a lebre da população. Podem levantar, entendeu? Então, essa é a grande questão, é essa, né? Eu entendo esse governo como um governo muito mole, sem perspectiva. É aquela ideia, vamos mais uma semana? Vamos mais deixar um mês, morno, né? Vamos tentar, claro, o mínimo possível para que isso não desestabilize. Porque quem tem poder e quem tem uma estrutura de poder de apoio como ela tem, estava olhando a alta popularidade dela, estava olhando esse ambiente da eleição no ano que vem como uma vitória já assegurada. E vieram uma garotada, pelo menos sem uma visão muito clara ou uma declaração muito clara de um posicionamento político, porque não foram nem contra nem a favor, quando a Dilma chamou o grupo para ir lá na segunda-feira passada, não, na terça-feira passada lá, eles foram cordialmente lá fazer uma imagem com ela. Não é? Mas num questionário, a representante lá até na saída deu uma coletiva e disse que a presidente era uma pessoa despreparada para o cargo. Mas nenhum questionamento... Que é terrível para uma presidente ouvir um negócio ouvir de uma garota de 20 anos. Mas nenhum posicionamento claro dela, isso é passe livre, então vamos resolver. Imagina, não quer fazer nada. Pois é, então, esse posicionamento, no geral, né, é que chama atenção para essa letargia que a gente está vivendo no governo, não é? Essa inanição de governo de não ter nenhuma proposta, nada que seja assim de resolução rápida. Agora, alguns analistas financeiros dizem que a gente está num momento crucial do nosso país. Que se a gente não ficar atento daqui 2 anos, 3 anos, a situação econômica desse país vai ser muito terrível. O que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, vai acontecer igual aqui. Embora se diga que no Brasil o número de desempregados diminuiu demais, a gente sabe que são várias as formas que o governo se utiliza para fazer uma contagem, né, uma triagem de desempregados diferentes da realidade. Então, por exemplo, se você participa de um plano do governo Y, você recebe um X, então você não é mais considerado um desempregado. Na soma de quantos desempregados a gente tem no país, você não entraria. Em contrapartida, eles acabam pegando alguns temas, como aconteceu com as empregadas domésticas, e eu sou favorável que todos tenham os mesmos direitos, mas não da forma como eles colocaram. A gente vê, pelo menos que eu conheço, muitas famílias dispensando as pessoas, porque fica inviável financeiramente se fazer aquilo. Então, ao mesmo tempo, quem trabalha também tem direito, mas o número de carteiras assinadas aumentou, isso é uma verdade. Mas será que para o mundo todo, olhando isso, não é uma forma muito prática de se enxergar uma situação que é complicada e que a gente dá uma maquiada? A economia... Não há economista hoje que esteja dizendo que a gente em 1 ou 2 anos não esteja numa situação complicada, mais difícil, não só pela inflação, mas também pela balança de pagamentos, pelos dólares que deixam de entrar e pelas empresas que estão deixando de olhar o Brasil como alguma coisa atrativa para investir, instalar novas fábricas, novos investimentos, né? Nós tivemos muitos investimentos, não só em indústria no Brasil, né? Nós tivemos investimentos em educação privados, né? Nós tivemos grupos americanos chegando no Brasil e comprando redes de universidades, de ensino à distância, ensino pela internet, né? Nós tivemos grandes investimentos nessa área, privados e estrangeiros que enxergaram um momento bom de vir para o Brasil. Benéficos, né? Em todas as áreas isso está acontecendo. A indústria automobilística é um símbolo apenas disso aí, né? Mas hoje as meninas dos olhos da economia mundial não são mais, né? É a Colômbia, é o México, continua sendo a China, continua sendo a Índia, né? Por também um descrédito, né? Com relação à política e a política e a política econômica, que também não dá parâmetros corretos. Então, o mercado financeiro fala, o ministro cai logo, ou alguém, ou a equipe cai logo, porque a Dilma também precisa de uma resposta ao mundo financeiro nacional e internacional relacionado... Positiva, né? Positiva, ou de uma mudança apenas
a despeito do que está aí, né? Então, talvez essa seja uma notícia que talvez na próxima vinda a gente vá conversar, porque talvez alguma medida nesse campo econômico também seja dado pela Dilma para impactar esse mercado e gerar uma expectativa positiva num assunto que é refratário à grande maioria, mas que interessa a todos, na verdade, que é a política econômica. Sim, né? mas que mudanças que ela pode fazer tão significativas assim para a gente ver, por exemplo, tudo bem, se analisar friamente, a classe C, que é uma classe que tem crescido bastante no poder aquisitivo, está comprando muito, mas a inadimplência tem aumentado. Você compra a geladeira em 10 vezes, tudo bem, até compra. Mas será que você vai ter dinheiro para pagar as próximas prestações? Porque você se anima, aí você compra a geladeira, compra o carro, você compra absolutamente um monte de coisa. E seu salário, por mais que a gente fale que reajuste um pouco, não vai na mesma proporção dos juros que são cobrados, embutidos nessas parcelas todas. E que são enormes, né? São enormes. Isso também não é uma mão complicada de se ir, quer dizer, de se incentivar o consumo desse jeito? Quando nós tivemos aí uns 4 anos atrás, o presidente Lula indo à televisão falando, não para de consumir. Na crise pior lá de 2008, ele veio à televisão e falou, não pare de consumir, continuem consumindo, continuem comprando. Então, é uma decisão. Veja, um presidente da República vai à televisão e fala o seguinte, olha, consuma. Vai se endividando, consuma, tudo bem. Porque aquilo foi mantendo, naquele momento que era o fim do governo dele, já para a reeleição da Dilma, já era um preparatório, em cima de uma ilusão de um consumo de muitas o mundo inteiro não vende geladeira a 50 prestações, carro, porque isso é um escândalo, o custo final aumenta disso demais. aí, Você né? compra 2, 3 produtos. Você compra, então. Mas ele colocando aquilo lá, porque para ele interessava o ambiente ainda de prosperidade. E naquele momento foi importante, porque o Brasil também foi, Mas então, deixou muito claro que o interesse, o foco era que a gente incentivasse aquela sensação de que o brasileiro agora está podendo. E ele usava aquela frase, nunca antes nesse país, né? Ele usava aquilo nesse sentido de dizer o seguinte, agora você pode, então consuma. E os bancos com crédito consignado, pegando lá o aposentado, né, a viuvinha lá, que tinha lá a sua aposentadoria, 300, 500, 600, sei lá, tal, né, fazendo com que ela, então, o crédito sobre a eventual manutenção daqueles valores que ela recebia pelo INSS virasse um crédito para ela ir no banco tirar um pouco de dinheiro para o consumo ou para a compra de um aparelho de televisão, alguma coisa desse tipo. Então, isso não estrutura um país. Não estrutura um país. Ele é um consumo rápido. Mas isso dá uma visão errada. Isso. Por um período curto, né? Dirige a um momento específico, né? Que para ele, lá naquele momento, foi aliar a manutenção de emprego, a manutenção da indústria produzindo com a sensação de popularidade. Isso, você está falando agora, então 2013, isso está gerando uma situação agora de calote, de cheque sem fundo, de inadimplência, das pequenas e médias empresas fechando no maior grau do que a gente já não via há muito tempo atrás. Mas ninguém comenta, né? Mas está lá nas entrelinhas do cenário político, né? Pequenininho, né? Então esse ambiente, quando a gente pode discutir isso ou colocar isso, é aquela vantagem da pessoa, da família que está assistindo você no teu programa, começar a sentir, poxa, mas isso me atinge. Atinge todo mundo. Mas atinge meu cunhado, atinge minha... Percebe? Então, aí você tem essa oportunidade de analisar se o país como um todo está indo bem... Ou está indo mal. Ou se a gente tem aí, no futuro, um risco muito grande de viver um momento que a gente já viveu passado, a gente achou que poderia ter sido já superado, né? Porque não adianta a gente ser a 6ª maior economia do mundo, num PIB e tal, mas a gente ter as famílias, que é mais ou menos esse cenário, que não sou eu, porque aí eu sou um leitor do momento econômico e de analistas econômicos, né? Mas a gente está analisando todos falando ao mesmo tempo. Quando existem correntes que dizem, por aqui vai bem, por ali vai mal, ou por aqui está certo, por ali está errado, tudo bem, são opiniões. Mas quando todo mundo fala a mesma coisa? Mas quando todo mundo está falando, gente, a fantasia tem data marcada para acabar, está acabando, entendeu? Então, isso, claro, reflete politicamente aí a análise que a gente faz, né? Se você, então, fosse uma pessoa comum, não fosse um analista político e ganhava entre 2, 3 mil reais, quanto que você destinaria
para poder e continuar gastando, para fazer algum capricho seu aqui e acolá? Ou você não faria absolutamente nada e você pouparia, se guardaria um pouco, teria uma segurança maior para daqui a pouco, se tudo isso acontecer mesmo de uma forma negativa, como a gente está imaginando, e esse, na verdade, simplesmente essa é uma visão clara e objetiva, porque o Brasil não é melhor que outros países, não é? Os outros países do mundo e países muito grandes tiveram e estão passando por isso. Portugal, o que está acontecendo? Isso. Estados Unidos, em tantos lugares, a Europa todinha, né? Espanha. Nossa. O que você faria nesse momento? Argentina, nossa vizinha. Kátia, eu frequento muito São Paulo, então de 3 meses para cá, para hoje a gente nota restaurantes com mesas vazias, não é? Quem está vivendo o dia a dia, shoppings com muito menos pessoas, e com mais facilidade de 70% com grandes promoções. Então, você escuta as pessoas comuns, você está lá na banca de jornal comprando uma revista, a pessoa fala, não, você não vai ver. Isso aconteceu comigo recentemente. O dono da banca falando, você não vai levar essa? Eu não, vou parar de comprar essa revista. Mas por quê? Não está gostando? Não, eu estou fazendo economia. Então, se você vê o dia a dia, a sensibilidade do cidadão comum, e é só observar com um pouco mais de atenção coisas que a gente deixa de fazer. E o coletivo também está deixando de fazer, não é? E por quê? Porque está com receio, ou porque já encurtou a carteira, já não tem nada onde tirar mais. Então, esse ambiente é um desses ambientes que, se você colocar Felicianos e outros assuntos na rua, talvez você ainda demore um mês mais para você parar para pensar ou reparar nisso. Ou daqui 6 meses, mas em algum momento você vai reparar porque a tua família ou o teu filho vai pedir um dinheiro, você fala, não, olha, tá feia a coisa. Isso é o cotidiano, né, que está acontecendo e que os governos, qualquer governo, tenta camuflar, tenta ainda vender a pílula, dourando a pílula, tenta vender a cobra no mundo, tenta vender o país do futuro, tal coisa, quando a população ainda está seca do Nordeste. Né? A gente está aqui, o Nordeste está, né, vivendo aquele momento que há 40, 50 anos não se vivia aquilo. O governo continua, como todos os outros, também não fazendo nada. Eu tenho uma gravação, Kátia, muito interessante, que eu guardei comigo, que foi a presidente Dilma indo para Fortaleza aí há uns 2 meses e pouco atrás. E no anúncio, o principal anúncio que ela estava fazendo lá no Nordeste, lá com relação à seca, junto com governadores, todos os governadores lá presentes, prefeitos das capitais e todos aqueles manifestantes a favor dela, ela anuncia que ela ia agilizar o envio de mais milho para a região. Então, eu escutei aquilo, gravei aquela... E até depois daquilo eu não vi ninguém da mídia dizendo o seguinte, como é que uma presidente da República vai lá no meio do flagelo de a maior seca em 50 anos, anuncia que vai agilizar a entrega de milho para a população mais carente, mais afetada, e continua aquela obra da transposição abandonada, como a gente vê, né? Vê pela internet, vê pelo Facebook, esquece, mas os telejornais não fazem uma avaliação crítica. Então, esse posicionamento que, se pudermos avançar e fazer, não só, né, o teu programa é importante para a gente poder discutir com essa liberdade, mas se você percebe e permite que o maior número da população, uma massa cada vez maior, pare um pouquinho para refletir, dizendo o seguinte, nós precisamos de governo mais efetivo, que toque mais as coisas, que seja mais responsável com o dinheiro, não é? Que tenha responsabilidade. Essa é a consciência do cidadão brasileiro, entende isso. Mas ele não avalia com as informações todas esse cenário que nós estamos vivendo. Até para a gente encerrar, eu não consigo entender como se tem a oportunidade de ter energia eólica, por que se continua fazendo usina hidrelétrica? Qual o sentido disso? Se você pode ter simplesmente energia feita a partir dos ventos, gente, está ventando o tempo inteiro. Você sabe que você pode ter na sua casa, com um kitzinho barato, até que o governo podia até financiar a população a ter seu próprio kit. Você teria na sua casa, a antena pequenininha, a hélice é pequena, não é grande. Por que não favorecer isso? Por que não pensar em utilizar dos meios da natureza sem destruir o resto para que a gente tenha energia? Verdade. Não faz sentido, tem umas coisas certamente o IPI dos equipamentos deve ser enorme.
porque o governo só pensa em sugar imposto de qualquer coisa. Eu não sei a carga tributária de uma usina eólica, né? Mas deve ser muito alta, né? Para desincentivar que isso possa ser instalado. Um kit residencial eu até vi, porque eu assisti na Rede Globo. Que legal. Não, Globo Rural, por sinal. Eu achei, gente, 25 mil você compra um kit desse. E você acaba economizando, acho que em 10 anos você acaba tendo esse dinheiro de volta e o excesso de energia vai para o governo. Quando você não tiver, dependendo da região, não tiver como fazer sua própria energia, o governo, já que você mandou de volta, não te cobra absolutamente nada. Por que não incentivar a população? Fazendo kits com 5, 6 mil financiados e tudo mais, não é verdade? As casas populares, né, que a gente está vendo aqui em São Paulo e em outros estados, já estão sendo entregues com a energia solar, com equipamento de energia solar, né? Que são fatores para você também reduzir o gasto mensal de energia e também no todo, se todas as casas fossem incentivadas a tê-lo, o país teria uma economia muito maior. Claro, lógico. Mas, enfim, aí vem a boa vontade de cada um, por isso que a gente tem que ficar esperto, porque se todos eles estão ali foi porque a gente, de uma forma ou de outra, contribuiu. Votou neles, ok, você não votou, mas a maior parte da população votou e a gente tem que ficar atento mesmo e não esquecer o que cada um promete, o que cada um efetivamente faz, porque as próximas eleições estão aí e a gente tem que começar a ter um pouco dessa consciência política, né? Isso mesmo. Você ajuda muito, viu, com os seus debates. Olha, e a gente tem que aprender, você sabe, a entender de política mesmo, né? Outra coisa, só para a gente encerrar agora de verdade. Volto já para você me falar. Tá. O nosso governador Alckmin disse que até para conseguir, já que ele precisava daqueles 20 centavos do transporte público de aumento, para conseguir equilibrar os gastos do governo de São Paulo, ele vai vender o helicóptero, ele acabou com um setor lá, acabou com os carros que ele tinha, vendeu os carros, ele também diminuiu uma secretaria para economizar. Isso de fato faz diferença ou é mais uma tentativa de uma manobra, como a gente viu, de uma limpeza política para as pessoas falarem assim, olha que bom, ele conseguiu diminuir os gastos, mas por que não fez isso antes? Isso. Já volto e sempre falo, tá? Porque se dá para enxugar, podia ter enxuto esse negócio antes. Voltando ao nosso consultor político Marco Item, quer dizer, recapitulando de uma forma mais rápida, já que a gente está vendo nosso governador Alckmin tão empenhado em diminuir os gastos do governo, a gente pode achar que essa é uma atitude benéfica ou essa é uma atitude para tentar falar, bom, eu também estou fazendo a minha parte e vou tentar facilitar as coisas, diminuindo os gastos do nosso governo. Acho que o mérito é dar o exemplo. Não é? Esse é o aspecto positivo dele. Ele está unificando 3 fundações, reduziu uma secretaria, vende carro e vende helicóptero. Isso é ótimo. A tua pergunta é pertinente, porque já não fez antes. O aspecto positivo ele fez, por que Dilma não faz? De 39 não reduz para 10 ou 5 E quando ela 15, viaja, por que viaja com 60 junto? E outros governos, se você pensar, a gente tem 5.500 municípios no Brasil, 27 estados. Se cada governo municipal, se cada governo federal tivesse esse raciocínio de reduzir suas despesas, as despesas correntes, as despesas do dia a dia, estrutura física de carro, de gasolina. Como a gente faz na casa da gente? Como a gente faz, exatamente isso. Não é nada como diferente? A gente faz. Então ali podia ser utilizado como uma referência, como um mérito, e eu achei até interessante porque ele fazendo isso, essa pergunta poderia ser direcionada pela população, pelos deputados, pelos vereadores, por que os seus prefeitos, por que os seus governadores também não têm uma ação nesse tipo de redução, né? Dessas despesas e dessa estrutura que é muito grande. A pessoa ganha o poder, assume, ela fica com aquela sensação de que ela tudo pode. Então, se tem 10 secretarias, vamos montar mais 2, aí o outro governador vem, o prefeito vem, mais 2, mais 3, e aquilo vai dando esse inchaço que gera essa massa de dinheiro sustentando essa máquina, quase sempre sem resultado concreto e sem dinheiro no final para investimento no final, né? Então é isso. Agora, quando você pensa nisso, o Brasil inteiro, isso é uma loucura em termos de volume, né? A gente tem um país que fatura demais. Por que falta dinheiro? E por que empresta dinheiro para outros países? Eu, pelo menos, acho assim. Se as minhas contas estão lá no limite, como eu vou te emprestar um dinheiro? Eu vou dizer para você, desculpa, mas não vou poder te emprestar. Aí eu te empresto, a minha casa fica desfalcada e continua tudo na mesma? Quer dizer, não faz sentido esse tipo de atitude? Não faz sentido e também não faz sentido
não haver uma discussão clara sobre isso. Você está colocando isso numa rede de televisão para um grande público, que é impressionante a tua audiência. Eu vi da semana passada para... todo mundo está gostando muito de política por sua causa, viu? Isso é muito bom. Muito legal. Agora, essa questão gera um outro questionamento, né? Como isso não é discutido? Pois é. Né? Isso não é uma pauta nacional, né? Talvez para outros assuntos, a gente poder discutir, os municípios gastam muito dinheiro com as suas câmaras municipais. É um escândalo. Se a gente pensar quanto do orçamento do município vai para a Câmara de Vereadores, é muito grande. Meu Deus, é um escândalo. Se você somar, e ainda mais 5.570 municípios como nós temos, então a gente tendo essa oportunidade que você abre para que a gente discuta isso e leve isso aos teus telespectadores, você vê como a gente tem muitos temas que o Brasil não discute. Porque a gente não enxerga. Porque a gente não provoca esse debate. Esse é um dos méritos do teu programa. Então vamos falar disso da próxima vez. Bom, os gastos das câmaras municipais. Olha, é bom a gente lembrar, gente, quando se fala em política, a gente foi ensinado que é um assunto chato, né? Porque parece ser muito complexo. Mas da forma fácil, como o Marco Item, que é consultor político, tem mostrado pra gente, a gente vê que não é difícil. É mais ou menos quando a gente entrou na escola, tentou começar a aprender a ler. No início era complicado, depois foi muito fácil. Com política não é nada diferente. A gente tem que entender como as coisas funcionam, de que forma que os governos, de uma forma geral, pensam. Mais ainda, saber, além de tudo, o quanto que a gente tem uma responsabilidade muito grande com tudo que acontece no nosso país. É como a casa da gente. Você que é dona de casa, se você não vai buscar um supermercado que tem um preço melhor, tua família vai à falência. O nosso país é uma casa como a nossa, só que muito maior, com outras tantas despesas que a gente tem que aprender a controlar. Então não é tão complexo assim de entender. Corretíssimo. Não é verdade? Muito bem sintetizado. Quero só saber agora o contrário. A gente está falando da população em relação aos políticos, qual a visão que a população agora está tendo dos políticos. Mas como que será que os políticos estão enxergando agora essa nova população? Porque é uma população diferente. Começou a ser uma população que questiona. Isso no Brasil todinho. Até naquelas cidades pequenininhas a gente percebe que esse questionamento agora se modificou. Volta aí, você me diz, tá bom? Volto rapidinho. Voltando aqui ao Marco Item, quer dizer, como será que os políticos enxergam essa nova população brasileira? Porque uma vez que a gente tem uma população mais ativa e mais consciente, o medo também deve imperar para o lado deles, né? Você falou a palavra que eu ia responder. 4 letrinhas, né? Medo mesmo, né? Então, as aparições do vereador lá de uma cidade pequena, a presidente da República, ela passa a se pautar por aquele risco. Será que eu vou ter gente me manifestando no meu percurso, na frente da escola do meu filho, se eu for levar o meu filho antes de ir para a prefeitura, para a Câmara? Eles vão pensar um pouquinho mais antes de agirem agora, né? Então, veja que esse é humano, né? Ele tem poder. Uma pessoa que tem poder, que está na política, que tem poder, ela também se cerca da estrutura de proteção, um carro que às vezes é blindado, ou uma chapa de carro que não está identificado por você, não tem aquela na porta. Então, da presidência que tem uma super estrutura de segurança, então, mas evidentemente que as aparições passam a ser pautadas pelo medo da reação da pessoa vir, né? O Brasil não tem esse hábito, mas uma torta na cara, que alguns políticos de vez em quando recebem aí ou aqui, né? Isso passa a ser, nesse ambiente, passa a ser uma preocupação a mais do político. Então, ele quase sempre se resguarda. Você pode observar, depois de uma manifestação dessas, as aparições de presidente, de governadores do Brasil inteiro e de prefeitos também, eles dão uma desaparecida, a exposição pública, como um jantar na cidade onde o prefeito está, ele prefere uma cidade vizinha, alguma coisa desse tipo, porque essa pressão pode gerar ações, atos, ou no mínimo um ambiente, uma saia justa rápida ali, né? Mas sempre ele está pautado sobre o risco dessa exposição pública prejudicar a imagem pública, que é o que a gente está falando, imagem pública. E é o que a gente está vendo, porque o Datafolha até disse esses dias que a imagem tanto do nosso prefeito Haddad como do nosso governador Alckmin acabou caindo absurdamente. Ele que está tão pouco tempo ainda no governo, né? Quer dizer, já caiu parece que 16 pontos. É muita coisa, né? O prefeito é um caso sui generis, né? Porque a gente sempre tem, em São Paulo, por ter muita mídia, por ter muita televisão, muitos rádios acompanhando, citando, não é raro, é incomum
essa queda tão grande, com todo o aparato que ele tem de exposição pública e de sujeito. Tão pouco tempo, né? Ele some muito, né? A Câmara reclama disso, os políticos do partido dele, inclusive, que ele não se expõe. Ele está lá sentado lá, despacha, mas ele tem pouca exposição pública. Parece que ele nem gosta de dar entrevista, né? Ele tem um pouco de dificuldade para isso. Mas, é dificuldade ou não gosta? Não acho que não gosta também. Quando o ministro também, ele tinha pequenas aparições, né? Então, ele, em cima de uma queda dessa, qual é a reação necessária? Programas, ações, podem ser até verdadeiros, ou só o marketing lá para aparecer, a cortina de fumaça, para se expor mais. Só que agora ele encontra um ambiente mais negativo ou até mesmo, às vezes, ofensivo a ele. Mais hostil, né? Mais hostil. Então, esse ambiente faz com que ele, se ele já não saía, isso ajudou, agora não sai pelo medo. Entendeu? Então, a perspectiva disso gerar um desgaste maior ou, por parte do governo, gastar mais com publicidade. Então, né? Mas não era mais fácil e mais lógico que ele fizesse o oposto? Sim. Bom, então se eu preciso arrumar a minha cidade, o que eu vou fazer? Eu vou aparecer. Isso. Vou dizer quais são os meus planos, vou fazer com que a população ajude a organizar quais são as reais necessidades da nossa cidade. Não era chamar o povo para perto dele, não deixar cada vez uma distância maior? Isso pelo raciocínio normal, humano, seria. Mas pelo raciocínio político não, né? Não é o mesmo, porque eles todos, quase todos eles, vivem numa ilha da fantasia, vivem cercados de assessorias que tentam adulá-lo, que tentam maquiar uma realidade. E quase sempre eles têm poder econômico de contratar pesquisas, mas quase sempre eles se pautam mais pelaquilo que eles vão poder, a pesquisa, eu sou reeleito ou não, ou em vez de pesquisar onde eu estou bom, onde eu estou mal e quais as ações que eu posso fazer para tentar atenuar o desgaste, que programas vão impactar melhor e efetivamente vão auxiliar. Eu acho que essa atitude da política no Brasil é bem parecida com a atitude que os brasileiros têm. A gente não tem, infelizmente, a maioria da população, planejamento a pequeno, médio e longo prazo. A gente quer tudo para ontem. Os governos querem tudo para ontem também. Isso. Não tem um planejamento assim, bom, eu vou fazer isso aqui, que é uma atitude correta, coerente, porque eu tenho caráter e a nossa cidade precisa, e eu vou colher esses frutos daqui a pouquinho, não vai ser amanhã, mas vai ser daqui, sei lá, 1 ano. Isso. Não é verdade? É isso mesmo. Quer dizer, é mais fácil planejar do que simplesmente você jogar as coisas e ver o que vai dar na sorte, né? Então, quando você tem uma população que não cobra, que não bate panela, que não afronta, em alguns casos, que até é possível, respeitosamente, você pode até ter uma atitude mais, né, de mais tensão em cima de um poder, de um político, quando você não tem isso e você tem o líder lá, o político, protegido em cima de uma couraça ali e tudo mais, você tem um ambiente em que deixa passar. Vamos levando, rolar, né? Vamos levando, né? Se você tem uma manifestação, se você tem uma imprensa mais combativa, que vai buscar as promessas que ele fez há 1, 2 anos atrás. Vai relembrar isso tudo. Vai relembrar. Né? Tem aí uma mobilização da sociedade para uma situação de maior confronto de ideias, confronto de posturas, de promessas não cumpridas ou do marketing, apenas o marketing e não da efetivação. Evidentemente que a estrutura tem que se mobilizar para um trabalho, para uma efetivação de ações, né? E se a gente levantou aqui, gente, alguns poucos temas que a gente precisaria melhorar no nosso país. Poucos. A gente pegou os básicos, os principais. 4, 5. Né? 4, 5, 6 no máximo. A gente tem outros tantos pontos a serem levantados e debatidos. Então não dá para se falar assim, mas não dá para enxergar a necessidade real desse país. Qualquer um pode enxergar. E a gente tem que fazer isso mesmo, tem que deixar acho que os políticos mais acuados a partir do momento que a gente fica mais bem informado. Não é verdade? Verdade, é isso mesmo. E exigir, gente, se a gente aqui em São Paulo paga uma quantidade de multas em tudo, daqui a pouco você tem multa para respirar fundo. A gente tem que cobrar do nosso prefeito, tem cobrado do nosso governador, outras coisas, do nosso presidente, para onde vai o meu dinheiro? Quero saber. Se a gente vai no supermercado e a atendente, o caixa, te dá um valor que você acha que não está correto, você não quer saber por que ela diz que você deve aquilo, por que nas nossas contas pessoais em relação à política a gente não faz isso? Isso mesmo. Não tem questionamento, né? Isso mesmo, exatamente isso. Esse hábito está em poucas pessoas. A gente paga calado. Paga calado, aceita calado. Essa é uma posição que a opinião pública, quer dizer,
o cidadão sozinho não faz. Não. Né? Então, ele necessita das mídias, ele necessita de entidades sérias e que tenham, né? Por exemplo, eu fico espantado como a OAB hoje, Kátia, nesses últimos anos, ela está quieta todo esse descalabro. Antigamente ela tinha uma participação ativa na sociedade, ela tinha força moral. Por que você acha que eles estão tão quietos? Está muito acuado, é um beijamão ao poder central, né? A não discutir, faz parte, né? Os nossos colegas jornalistas, a Associação Brasileira de Imprensa, ela tinha um peso moral há anos atrás para discutir grandes temas da nação, redemocratização, contra a anistia, né? Contra a AI-5, cada grande bandeira que o Brasil empunhou pelas liberdades. Poucos os programas que abrem espaço para isso. Hoje está todo mundo quietinho, cordato, entendeu? Está todo mundo anestesiado. Então esse Brasil precisa de sacudidas. Um dos grandes méritos, né, dessa garotada foi que essa ação de um grupo pequeno de adolescentes, de jovens, né, levasse. Então, a sensibilidade da população está preparada para esses grandes temas para mobilização. A despeito da manipulação que a imprensa e o governo façam, né? Então, eu senti no frigir dos ovos desses dias que o ambiente é próprio para a participação, né? Claro que a contraposição do governo é tentar atenuar ou tentar abafar, tal. Mas a população já sente isso e aí está em todas as camadas sociais, é o Brasil inteiro. Nós temos notícias de cidades com 20 mil habitantes, 15 mil habitantes aí. Já tem manifestantes. Com manifestações que aí eles entram em grandes temas nacionais, mas eles entram em assuntos locais. Ou é o Rio que está mal... E tem que ser assim mesmo. E tem que ser assim, esse é o ambiente, né? Quer conhecer um pouco mais do trabalho do Marco Item? Pode acessar o Facebook, facebook.com/marcoitem.mkt político, MKT político. E lá você coloca também, como você disse, até algumas gravações que você tem e tudo mais, para a gente ficar um pouco mais atento ao que acontece no nosso país. Obrigada mais uma vez. É sempre muito prazeroso ter aqui. Obrigado, viu, cara? Muito bom. Olha, deixa eu lembrar você que daqui uns dias a gente vai estar de novo com o Marco Item. Entra no Facebook dele para você saber direitinho e até poder assistir os vídeos que a gente comenta.